É verdade que a barba cresce mais grossa quando é feita ou que os dentes brancos são mais saudáveis? Há muitos outros mitos como esses que você acreditou durante muitos anos da sua vida. Bom, o meu nome é Eric e esse é o Área Curiosa. E pensando nisso, hoje eu trago para vocês 10 mitos que você precisa parar de acreditar agora mesmo. E galera, eu quero ver geral comentando hashtag sou inscrito, então já comenta aí e mostra a força da gangue dos curiosos. E eu quero que vocês deixem muito like nesse vídeo. Então dá uma pausa aí, vai ali embaixo e estoura o botão de like. Mas antes de conferir esses mitos, o meu amigo Vin Diesel tem um recadinho pra vocês. Fala galera, beleza? Vin Diesel passando aqui rapidinho para deixar aquele alô pra galera boa desse canal, Área Curiosa, hein galera? Então galera, o tema de hoje é bastante interessante, é sobre os mitos que você deve parar de acreditar, tá galera? Não acredite em tudo aquilo que falam pra você. E outra, o meu canal vai estar aí na descrição do vídeo. E se você não deixar aquele like esperto no vídeo do meu amigo Eric, você já sabe, né? Vai ter que se ver comigo, hein? Entendeu o recado, né? Um abraço a todos e fui, galera. O sabão não mata os germes. Eu aposto que a sua mãe dizia para você sempre lavar as mãos com sabonete para que as bactérias fossem mortas, né? Mas eu vou te falar que elas não morrem de verdade. Isso porque o sabão na verdade é um agente tensoativo que age em contato com a água. Ou seja, quando você lava as mãos, você combina os dois, no caso a água e o sabão. Então as bactérias são liberadas da sua mão, escoando pelo ralo. Mas na verdade elas não morrem, e sim são apenas removidas. A barba não cresce mais grossa depois que é feita. A maioria das pessoas provavelmente já ouviu alguém falar que depois que a barba for cortada, ela voltará maior e mais grossa. Mas saiba que isso não se passa de um mito, já que não existe nenhuma prova científica que isso seja realmente verdade. O que acontece na verdade é que quando a barba volta a crescer, ela parece mais grossa porque as pontas, quando são cortadas, refletem a luz de uma maneira diferente. A língua não sente um sabor diferente em cada parte dela. Muito provavelmente você já viu aquele mapa da língua na escola, e se não viu, pode ter certeza que algum dia você vai ver. Mas isso não se passa de mais um mito. As escolas basicamente explicam desse modo para ser mais fácil do aluno memorizar e levar para a vida toda. Nesse mapa basicamente diz que cada parte da língua sente um sabor. Por exemplo, uma parte sente doce, outra parte salgado, outra o amargo e outra o azedo. Mas como eu disse antes, isso não se passa de mais um mito. A língua toda sente todos os sabores ao mesmo tempo, até porque não faria sentido algum se fosse como nos ensinam. Por exemplo, lá diz que os ácidos são na parte lateral da língua e a ponta é o doce. Ou seja, se eu colocar um limão na ponta da minha língua, eu não vou sentir nada? Eu acho que eu vou sim, hein? Então isso não se passa de mais um mito. Idosos têm mais verrugas que pessoas mais jovens. Isso não se passa de mais um mito contado por muita gente. As verrugas são mais frequentes em pessoas debilitadas e que têm a imunidade mais baixa. Por isso, algumas pessoas que passaram por um transplante ou cirurgia, por exemplo, podem ter um número maior de verrugas. Os dentes brancos não são mais saudáveis. Que os dentes brancos são mais atrativos, isso é verdade. Mas que eles são mais saudáveis é apenas mais um mito. Mas calma que nem todos os dentes que são branquinhos são ruins. E todos os dentes amarelados são saudáveis também. Bom, para você que não sabe, os dentes são naturalmente mais amarelados. Ou seja, a maioria das pessoas que têm dentes mais brancos, como a farinha, não possuem os dentes 100% naturais. Esse tipo de pessoa costuma usar muitos produtos ou fazer o famoso clareamento. E isso acaba tirando um pouco da saúde do dente. Engolir goma de mascar não faz mal. Existem várias teorias malucas sobre os males que a goma de mascar pode causar. Algumas pessoas acreditam que ela pode grudar nos órgãos internos, como por exemplo o intestino. Outras têm medo de que ele se acumule no organismo, porque teoricamente não é digerido com facilidade. Mas nada disso é verdade. O nosso corpo não tem dificuldade em digerir o chiclete, simplesmente porque ele não é totalmente digerido. Alguns compostos, como o açúcar, são processados pelo estômago e pelo intestino. Mas a goma em si não sofre nenhum processo e é eliminado normalmente nas fezes. Ler no metrô não faz mal à visão. Ler em veículos em movimento não prejudica em nada a sua visão, muito menos descola a retina, como dizem por aí, né?
Talvez ao ler no ônibus ou em um carro em movimento, podemos ficar um pouco tontos e com a visão embaraçada. Mas isso tem a ver com os conflitos entre a sua visão central, que está ligada no texto, e a sua visão periférica, que capta a movimentação ao seu redor. O corpo não precisa de 8 horas de sono. Bom, alguns profissionais recomendam geralmente de 7 a 9 horas por noite para adultos saudáveis. Já alguns cientistas do sono dizem que novas regras são necessárias e que se devem levar em conta uma grande quantidade de pesquisas mais recentes. Vários estudos descobriram que dormir 7 horas é a quantidade ideal de sono, e não 8 como foi por muito tempo dito por aí. Urinar sobre a queimadura de águas vivas não funciona. É um mito muito comum para você que não sabe. Urinar sobre queimaduras não é recomendado, apesar de que a crença afirmar que sim. Uma vez que a urina contém ureia e acidez, ela ajuda a eliminar os cistos, porém poucas pessoas têm o teor de acidez necessário para aliviar a dor. Especialistas indicam que lavar com água salgada do mar mesmo, ou colocar vinagre sobre o local, seja mais indicado. E em caso de muita dor ou desconforto, é sempre bom procurar um médico o mais rápido possível. A água não conduz a eletricidade. A água por em si não conduz a eletricidade, para sua surpresa. São as impurezas na água, como os sais, que as conduzem. Mas como a água que nós vemos diariamente não é 100% pura, o melhor que você faz é manter o secador e a chapinha longe do banheiro. E aí galera, quais desses mitos vocês acreditavam ou ainda acreditam mesmo sendo mentira? Comentem aqui embaixo que eu vou estar lendo a todos os comentários. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima.